Olá, seja bem-vinda ao nosso quarto episódio da série O que te mudou? A origem dos traços de caracteres. E se você caiu aqui de paraquedas, eu vou resumir um pouquinho do que se trata essa série. Se você tem alguma dificuldade em lidar com seus altos e baixos, se você gostaria de ser mais focada em seus objetivos, gostaria de lidar melhor com os seus sentimentos e conflitos internos, a ferramenta de análise corporal é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te trazer muitas respostas. Vamos relembrar um pouquinho do que se trata essa ferramenta. Imagine que você nem conhece a pessoa, mas sabe qual é a personalidade dela só de olhar para o corpo. Pois é, como analista corporal, eu posso afirmar para você que só de olhar o seu corpo, eu vou saber se você é uma pessoa mais sensível ou mais racional, se é mais tímido ou mais expansivo. Enfim, essas são algumas coisinhas que eu posso identificar aí. Mas para ver tudo com detalhes, eu terei que fazer a análise corporal detalhadamente. A análise corporal define os traços de caracteres, que são as características de personalidade de cada pessoa. Características essas que são moldadas de acordo com as vivências dessa pessoa, desde a vida ainda dentro do útero até os 6 anos de idade. Neste período, acontece a mielinização, que é quando os nossos neurônios vão sendo cobertos por uma capa protetora e firmadora, que melhora os nossos impulsos nervosos, melhora a comunicação entre as células do nosso sistema nervoso e assim vamos fazendo os registros dos traumas, que moldam nossa forma de ser e de agir no mundo. Então é isso, gente. Desde a vida intrauterina até os 6 anos de idade, esses traços são formados e são eles 5 traços. Comecei lá no nosso primeiro episódio falando como esses traços são formados, explicando toda a parte ali científica e biológica. No nosso segundo episódio, nós falamos do primeiro traço que é formado, que é o traço esquizoide. Depois, logo em seguida, viemos falando sobre o segundo traço que é formado, que é o traço oral. E no episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre o traço psicopata, que é o terceiro traço a ser formado. Vamos lá? O traço psicopata começa a ser formado logo depois do traço oral, a partir de 1 ano de idade, indo até os 2 anos de idade do bebê. Nesta fase, diferente da fase oral, o bebê agora já não é mais tão dependente da mãe. Lembra que na fase oral, o mundo do bebê era a mãe? Ele chorava para chamar a atenção da mãe o tempo todo, estava sempre grudado na mãe. Não percebia o mundo ao seu redor, era uma conexão muito forte. Já nessa fase de formação do traço psicopata, o bebê já começa a perceber que o mundo não é só a sua mãe, já começa a perceber o mundo à sua volta. Na coluna vertebral, a parte que está sendo mielinizada nesse momento é essa parte laranjinha do tórax, a região torácica. E novamente lembrando que quando falamos em mielinização, falamos de sensação e controle. Então, essa parte ganha mais controle, o bebê já senta firmemente, ele já consegue andar, embora não com muita firmeza. A região que controla o movimento da perna ainda está em processo de desenvolvimento, mas ele já consegue dar os seus primeiros passos, já consegue verbalizar melhor o que quer. Agora não vai mais só chorar, ele já vai desenvolver melhor a comunicação através da fala e dos gestos. Ou seja, ele passa a ter uma interação de bem menos dependência com a mãe. O universo dessa criança, que antes era só a mãe, começa a ser povoado. Agora ele tem vovó, vovô, titio, titia, já começa a interagir com outras pessoas. Então esse bebezinho, nessa fase que ele começa a ser a atração da casa. Se na fase oral ele era um bebezinho que colocava as coisas na boca de maneira desordenada, nessa fase psicopata, ele já começa a ter mais firmeza nesse tronco, mais firmeza no pegar os objetos. Então ele vai pegar a colherzinha, vai colocar na boca sozinho, vai pegar o garfinho e vai ter mais essa autonomia. E aí ele vai ser a coisinha mais cuti-cuti ainda do que já era antes.
Então, tudo que esse bebê faz nessa fase, todo mundo acha a coisa mais fofa. Nossa, que sabido! Geralmente o pessoal faz assim, aplaude, bate palminha, dá tchauzinho. É nesse momento que a expectativa e a ansiedade do pai e da mãe tá muito grande para ver aquela criança se desenvolvendo. Cada vez mais que ele vai mostrando esse desenvolvimento, o papai, a mamãe, a vovó, as pessoas ao seu redor aplaudem, incentivam. É nessa hora que esse bebê ele vai sentir que ele é mais querido. Ele vai sentir, opa, quando eu faço alguma coisinha aqui, eu sinto que tem um movimento à minha volta. É como se as pessoas me quisessem, gostassem mais de mim se eu fizer alguma coisa. Perceba que não é a criança que está pensando isso propriamente, é o subconsciente. É dessa forma que os traços eles são moldados, na maneira com que o nosso subconsciente percebe e administra esse ambiente. Então, nesse ambiente onde a expectativa dos pais e aquela mensagem inconsciente que eles colocam para essa criança, né, vai gerando aí uma certa cobrança, né? E essa criança, ela se esforça o tempo todo para agradar. A mensagem inconsciente dos pais é: eu gosto quando você bate palminha, quando você canta parabéns, quando você dá cambalhota, quando você dança, enfim. Para essa criança, a mensagem que vai ficar é que ele precisa estar o tempo inteiro agradando para que ele receba em troca esse carinho, essa admiração. Então, a frase que ficou no subconsciente foi: não olham para mim sem querer algo em troca. É esse padrão que o psicopata vai levar aí durante a sua vida adulta e que vão trazer aí consequências no desenvolvimento da sua personalidade. Então, esse bebê que aprendeu que precisava falar papai, mamãe e precisava fazer uma série de gracinhas para conseguir a atenção desses pais, ele vai entender que na vida as pessoas sempre estão querendo algo em troca. Nada de graça. Tudo é uma negociação. Então, eu dou para que eu receba. E é daí que vem a dor do psicopata, que é quando o bebê ele entendeu que precisava ser a criança engraçadinha para que ele pudesse receber esse afeto e esse carinho. À medida que ele ia sentindo que enquanto ele fazia alguma coisa, ele recebia maior atenção, ele foi se sentindo manipulado. E a dor do psicopata, então, é a dor da manipulação. É essa dor que ele vai acabar levando aí para a vida. Então, as pessoas que têm esse traço dominante, veja bem, que tem esse traço dominante. Todos nós somos todos os traços. Eu estou sempre repetindo isso em todos os episódios, para deixar bem claro. Todos temos os 5 traços. Aquelas pessoas que tiverem um percentual maior do traço psicopata terão mais características desse traço presentes aí. Então, essa pessoa ela vai ter uma tendência a ser manipuladora, sim, porque foi a forma que o inconsciente dessa pessoa encontrou de se defender. Então, eu manipulo para não ser manipulado. É mais ou menos assim que funciona. Então, essa pessoa pode ser um mandão, uma mandona, né, que está aí sempre com autoritarismo e por trás aí escondendo, atrás desse autoritarismo, escondendo o medo. Então, o psicopata ele vai ser sempre uma pessoa que está se camuflando, é conhecido como o traço camaleão, porque ele fica o tempo inteiro escondendo as suas emoções. Então, se ele tiver com medo, ele vai ser autoritário, vai falar alto, vai se colocar para frente, vai querer dominar, comandar. Como ele é uma pessoa que ele tem um poder de persuasão muito grande, um poder de convencimento, ele vai estar aí convencendo as pessoas do que ele quer. Então, o psicopata, tudo que o psicopata falar, vai ser ali a regra, porque ele tem esse poder de persuadir o outro, de fazer com que as pessoas façam o que ele quer, né? Esse poder de convencimento. Então, dificilmente ele perde um argumento e sempre ele vai dar a última palavra. Muitas vezes é o vitimista, é aquela pessoa que sempre está ali se colocando como vítima, de maneira inconsciente, mas vem aí esse padrão quando ele nunca se coloca responsável, nunca pega as responsabilidades
para si. Então, muitas vezes, quando ele é culpado de alguma coisa, ele manipula a situação para que as pessoas acabem achando que ele não foi o culpado. Então, ele nunca vai assumir a culpa. Foi assim que o inconsciente dele aprendeu a se defender, né? Então, quando ele estava em evidência, as coisas funcionavam bem, as pessoas gostavam dele. Então, ele vai querer estar sempre em evidência, sempre se colocando, sempre se autoafirmando. Essa pessoa que se posiciona, que se coloca, que quer mandar e que quer impor. E como eu sempre venho falando aqui, é da dor também que vem o recurso do psicopata. E qual seria o recurso do psicopata? Já que ele é uma pessoa que está ali o tempo inteiro manipulando para que as coisas sejam favoráveis a ele, é o recurso da negociação ou da persuasão. É justamente essa forma que ele encontrou de se defender, acaba sendo também o seu maior recurso, é aquilo que ele também tem de melhor. Então, todo traço, gente, quando ele está na dor, ele só vai dar o pior, só vai mostrar o lado sombra dele, né? Todos nós, seres humanos, temos o nosso lado sombra, né? Aquilo que nós não queríamos ser. Então, essa parte da sombra a gente vai mostrar quando a gente está na dor. Quando a gente vem para um recurso, é que a gente vai mostrar aí o que a gente tem de melhor. Então, da mesma forma que ele pode manipular para coisas ruins, ele também vai manipular para coisas boas. Então, esse recurso da negociação é que vai trazer aí essa capacidade de liderança, de encontrar situações favoráveis, no sentido de que quando tiver um problema, o psicopata vai ser o primeiro que vai ali encontrar as soluções. Ele tem uma visão ótima para captar recursos, determinar as situações que vão resolver aquele problema, encontrar as pessoas certas, as estratégias corretas. É justamente por isso que ele é um líder nato. Então, ele não é uma pessoa tão boa em execução, ele é uma pessoa que ele é excelente em liderança. Então, geralmente, os psicopatas que estão em posições de liderança, eles vão ser pessoas que vão ser muito bem-sucedidas. Também eles podem ser excelentes vendedores, porque com este poder de convencer as pessoas, este poder de persuasão, ele pode vender areia no deserto, porque para ele é muito fácil convencer as pessoas. O argumento é muito forte, o argumento do psicopata. Então, tudo que ele fala, ele tem um discurso muito coeso. O psicopata ele vai estar sempre encontrando uma maneira de tirar vantagem das coisas. E a gente não pode entender isso apenas como o lado ruim. Tem também o lado bom da situação. Quando o psicopata ele está no recurso, ele vai usar essa forma de tirar vantagem de uma forma que tudo fique bem para todo mundo. Então, ele vai sim ver uma situação, analisar, ver o que ele pode ganhar com aquilo e o que as pessoas também vão ganhar. Então, em uma negociação, ele vai estar sempre vendo ali os dois lados. Eu ganho, você ganha, sai todo mundo feliz. Na vida, ele entendeu que ele precisava dar para ele receber. Ele não se conforma que ele somente vai dar e não vai receber. Então, psicopata, a mente do psicopata funciona mais ou menos dessa forma. O corpo do psicopata, ele vai ter mais essa região aí que foi mielinizada, né, que é o tronco, que é o tórax, mais encorpada. E aí vai fazendo aquele afunilamento do quadril para baixo. Então fica aí aquele formato de triângulo invertido realmente. O corpo é mais colocado assim para frente, que tem essa coisa dele se impor, dele liderar. Então fica essa proeminência do corpo assim, meio que se jogando para frente, meio que chamando para briga, querendo confrontar, é mais ou menos por aí. Então, no rosto vai ter aquele queixo mais afunilado, a gente vai estar sempre encontrando aí esses triângulos invertidos distribuídos aí pelo corpo. A perna tem uma tendência de ter a parte de baixo, né, da canela mais fininha e vem assim afunilando. O quadril também vai ter essa parte mais achatada, não vai ter muito volume. O olhar do psicopata é um olhar que é penetrante. Quando você olha para um psicopata, você fica intimidado. É um olhar também que, quando você olha, você percebe que ele está assim, querendo alguma coisa em troca. Tem aquele sorrisinho de cantinho de boca, meio tortinho, enfim. São muitas coisas, gente, que a gente vai vendo aqui e ali, a partir de que a gente faz uma análise minuciosa, como eu falei para vocês, os vídeos aqui da série, eles estão passando somente
alguns conhecimentos básicos. A gente não tem nem como tá falando tanta coisa aqui, porque é muita coisa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso quarto episódio. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o quarto traço a ser formado, que é o traço masoquista. Se você estiver gostando do conteúdo, assim como essa série, também vou estar postando aqui outros vídeos de outros assuntos relacionados à terapia, expansão de consciência, desenvolvimento humano. Se você gosta desses assuntos, não deixe de seguir o canal para estar aí consumindo esses conteúdos que vão trazer aí muitos insights, muitos despertar para você, tá bom? Então é isso. Até a próxima e obrigada por ter me acompanhado até aqui.